Olá, amigos da TV Justiça, já está começando o Direitos Sem Fronteiras. O programa desta semana é sobre a conquista das mulheres para o direito ao voto. Hoje você vai saber um pouco da trajetória das mulheres pelo mundo em busca da liberdade de participar de eleições políticas. A Arábia Saudita foi o último país a negar a participação delas nas urnas. Durante as eleições concorreram a cargos políticos cerca de 900 mulheres, junto a mais de 6 mil homens. Vamos ver na reportagem. Pela primeira vez na história, as mulheres da Arábia Saudita foram às urnas. Elas também participaram como candidatas. Um gesto saudado por uma minoria do patriarcado islâmico como uma mudança histórica. Mas para outros trata-se de uma medida meramente simbólica. Esta ampliação adicional do direito de voto levou alguns sauditas a alimentarem a esperança de que a família real, Al Saud, que indica o governo nacional, eventualmente realize outras reformas que ampliem o sistema político. A Arábia Saudita é o único país do mundo onde as mulheres não podem dirigir e o guardião de uma mulher, normalmente o pai, marido, irmão ou filho, pode impedi-la de viajar para o exterior, se casar, trabalhar, estudar e fazer certas cirurgias opcionais. Mas embora o sufrágio universal tenha sido um momento transformador em muitas outras nações em busca de igualdade de gêneros, seu impacto na Arábia Saudita deve ser mais limitado, devido a uma ausência mais ampla de democracia e do conservadorismo social persistente. Aqui nos estúdios da TV Justiça recebemos Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais, e Ana Liese Turler, doutora em Sociologia, para ajudar neste debate. Eu gostaria de começar perguntando a respeito especificamente desse caso da Arábia Saudita. Como vimos na reportagem, há um apontamento com relação ao fato de que este progresso, do ponto de vista da democracia, que acontece especificamente naquele país, na verdade teria sido mais simbólico, na opinião de alguns analistas. Qual a opinião de ambos em relação a esse ponto? A minha visão, a minha interpretação é de que a Arábia Saudita retardatoriamente ingressa num processo inevitável e que é um fato, é uma ruptura. As mulheres conseguiram uma ruptura com aquela velha ordem. Conseguiram trincar aquela estrutura, digamos assim, fazer uma fissura, né? E a questão da participação política da mulher sempre foi difícil. O voto nasceu sexuado, digamos assim, sexuado e racializado, né? Porque se nós retrocedermos, o voto e, enfim, a escolha do governante e tal das autoridades vem lá com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa faz um corte com a Idade Média. Durante toda a Idade Média, praticamente arredondando 1000 anos, a autoridade vinha diretamente de Deus. Deus concedia o poder, Deus concedia o conhecimento, né? Tanto que as únicas verdades fidedignas eram as verdades reveladas. Quem inventar procurar essas verdades correu o risco de ir para a fogueira, né? Como, aliás, várias mulheres e alguns homens foram, né? Enfim, porque questionaram as tais verdades reveladas, né? Então, a gente vai ver que foi sempre uma confrontação. As relações sociais de gênero parece que não foi um mar de tranquilidade nesses 200 anos, né? Porque mesmo os revolucionários franceses, eles logo fizeram a Declaração dos Direitos do Homem, né? Aí as mulheres francesas estavam super participativas, imagina o fim da monarquia, o fim da nobreza e tal. E então teve uma francesa, uma líder, Olympe de Gouges, se falarmos em português, Olympe de Gouges, ela fez a Declaração dos Direitos da Cidadã, né? E os revolucionários enfim, que a gente pensa que eram super revolucionários, não eram tão revolucionários assim. Esse ingresso da mulher no espaço público, na vida política, nos espaços deliberativos e decisórios, foi sempre posto em disputa, né?
E isso é uma coisa, de certa forma, compreensível, porque quem detém privilégios, qualquer tipo de privilégios, em princípio, resiste a dividir esses privilégios. Né? E o voto, então, na democracia liberal, que é a nossa democracia, o liberalismo, né? Um dos teóricos, houve vários teóricos, um dos teóricos, por exemplo, John Stuart Mill, né? Defende que tem direito ao voto um homem branco e com patrimônio. Quer dizer, então o voto já nasce sexuado, racializado e classista. Nós falávamos um pouco antes de começarmos aqui, fazemos referência cinematográfica, não há nenhuma relação comercial prejudicado em fazer um comentário a esse respeito, que é o filme recente que aborda um período real, o filme As Sufragistas, que mostra a luta exatamente pelo voto feminino na Inglaterra já no início do século XX e também uma luta que, na verdade, já se estendia ao final do século XIX. E houve uma observação que o doutor fez de algo que talvez passasse despercebido e que, na verdade, era uma realidade específica da época, mas que, da mesma maneira como talvez o direito da cidadã é pouco mencionado quando se fala em história da Revolução Francesa, também esse outro aspecto foi deixado um pouquinho de lado. Ou seja, parece que as coisas caminham um pouco lentamente. O filme tem só tem mulheres brancas. É isso mesmo, doutor? Como é que se trata isso? Essa foi uma observação que não foi feita por mim, foi feita pela minha companheira durante o momento em que nós assistimos o filme, e depois nós fizemos uma breve pesquisa, e naquele momento a forma como o direito da mulher, especificamente pelo voto, foi feito no Reino Unido, envolveu um papel muito determinante das imigrantes indianas, caribenhas e de outras colônias inglesas. O Império Inglês era muito grande e multirracial, por assim dizer, e essas mulheres que viviam na Inglaterra, que receberam o direito de cidadania por nascimento ou por mudanças constitucionais na lei inglesa, participaram efetivamente desse processo. Então, nós temos que o filme revela um elemento bastante positivo, que é uma contextualização histórica dessa luta que a professora muito bem pontuou, de tirar a sexualidade do voto e fazer com que o voto seja realmente universal, mas, de outro lado, tem esse componente que talvez por um mecanismo mercadológico tenha sido feita uma escolha que levou à montagem de uma escolha da narrativa por construir a história, por assim dizer. Basicamente, o que nós, se você me permite voltar um pouquinho à questão da primeira pergunta, basicamente o que nós temos hoje, e aí eu vou fazer um breve recorte e cola da fala da professora, nós temos que o prédio do autoritarismo, por assim dizer, na Arábia Saudita foi arranhado. E foi arranhado porque, à medida que você faz uma concessão, por mais que você queira colocar essa concessão como um ato de benevolência, olha como eu sou bom e estou entregando algo, o fato fundamental é que, na verdade, é a primeira admissão de que você não tem mais tanto poder quanto possuir. E muito provavelmente até mesmo esses pais, irmãos ou filhos que permitiram aquelas mulheres se candidatarem e, em algum sentido, também votarem nas eleições municipais sauditas, também foram colocados numa situação na qual, olha, eu devo fazer algo ou eu perderei o que tenho. Né? E nesse sentido, eu acredito que a grande beleza, não só da construção da democracia a partir do século XX, mas a grande beleza de construção desse processo que as mulheres muito bem seguem de conquistar cada vez mais e mais os seus direitos, nos leva a um processo que é bastante interessante, que é de enxergar não só a política como a participação como um elemento que não pode ter nenhum tipo de componente discriminatório. Você não pode discriminar os pobres na participação, você não pode discriminar os não brancos, você não pode discriminar os que não são homens, você não pode discriminar os que não são da religião majoritária, por assim dizer. Esse é o grande desafio, porque é óbvio que a Arábia Saudita nos choca em termos de pouca participação da mulher na vida política, mas se nós trouxermos a equação para a conjuntura política brasileira, nós também seremos chocados, né? Ao percebermos que há um baixo número de parlamentares, ao percebermos que
a maioria dos partidos não consegue alcançar as cotas partidárias no que diz respeito a lançar candidatas mulheres, e aí se aproveitam de subterfúgios, como, por exemplo, o homem é candidato a deputado e, para atingir a cota do partido, ele coloca a esposa como candidata a alguma coisa, ou a filha, ou a sobrinha. Todos esses elementos mostram o quão desgastante e o quão necessária é essa reflexão, no sentido de que a mulher tenha espaço para participar da vida, da decisão e das próprias atribuições políticas de um processo democrático como um todo. E mais do que isso, em minha opinião, mostra o quão importante apesar das suas limitações, a democracia é como regime político, porque é o único regime que, no fim das contas, dá voz a esse tipo de demanda. Uma questão que sempre me parece importante nessas questões é o fato do reflexo das culturas em relação ao próprio processo de desenvolvimento da democracia. E se falarmos em voto da mulher hoje em dia, para nós será algo que soa tão natural, mas na verdade, sobre um recorte histórico, houve um processo também de quebra de parâmetros culturais também, inclusive no Ocidente. Alguns dos países que são considerados como verdadeiros símbolos de civilização demoraram muito no sentido de aceitar o próprio voto feminino. Nesse sentido, o Brasil está bem. Ele foi um dos primeiros no século XX a partir desse processo. Nós não temos que considerar somente, para a qualidade da democracia, o voto da mulher, mas também a elegibilidade dela, a possibilidade de ela ser votada, a possibilidade real dela ser votada. Não se instalou ainda uma mentalidade de que a democracia deve ser inclusiva. Senão ela é representativa de quem? Ela tem que ser representativa de toda a nação. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos a falar sobre o direito da mulher em, como já foi bem dito, em participar das eleições no mundo. Questão interessante essa. É uma via de duas mãos, tanto de votar quanto de ser votada. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras desta semana. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras, falando sobre o direito da mulher em participar das eleições no mundo. Estamos pegando, inclusive, praticamente o gancho relativo da questão das eleições na Arábia Saudita. Vimos, inclusive, uma reportagem a respeito, demonstrando a forma como isso foi feito, vimos isso no primeiro bloco do programa de hoje, e acho que podemos até concluir que é um processo que, na verdade, não se restringindo àquele país, nem só ao Oriente Médio, mas em todo o mundo, é um processo que ainda está em elaboração. E a doutora fez uma observação bastante interessante, que é o fato de que o processo político, ele compreende não apenas a capacidade de votar, mas a possibilidade plena também que os indivíduos componentes da sociedade, eles também possam ser votados. Eu tenho a impressão que falta muita coisa ainda, né, doutor? Olha, falta bastante coisa. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de como as próprias máquinas partidárias são construídas, isso quer dizer, como um determinado dono de uma legenda, falando especificamente do Brasil, onde nós vivemos uma democracia de baixa qualidade, você tem o dono da legenda distribui as benesses, por exemplo, as benesses financeiras via fundo partidário e escolhe quais são os candidatos. Isso já limita o olhar em termos de renovação e limita o olhar em termos de renovação do ponto de vista de gênero também, porque a maioria das lideranças vai estar vinculada a um determinado tipo de olhar e status quo que vai reproduzir aquilo que ele aprendeu a ser feito. Então, de um ponto de vista cultural, o grande desafio é fazer com que essas relações de participação e de que as pessoas tenham o direito de dar voz sejam estabelecidas já no nosso cotidiano. Isso quer dizer o quê? O fato de, como foi muito bem lembrado pela professora, o fato de nós termos, por exemplo, menos de 10% dos parlamentares sendo mulheres em âmbito federal é marcador fundamental, sim, do fato de que as mulheres têm pouca voz. Um exemplo, eu venho de uma família, como muitos na minha geração, eu fui criado pela minha mãe, né? Baixo nível de escolaridade, empregos ruins, e ralou muito para que o filho pudesse estudar, os filhos pudessem estudar, no caso. Eu aprendi em casa que a voz do homem e a voz da mulher são vozes equivalentes, muito mais pelo fato de que não existia a voz masculina, né? Meu pai, como muitos outros pais, fugiram quando a responsabilidade se avizinhou, num elemento cultural muito típico da América Latina,
E minha mãe assumiu essa responsabilidade. Porém, eu sei que um grande número de outros jovens não é assim educado. E aí nós temos componentes que vão obstaculizando esse processo, que é, por exemplo, dizer, quando nós vamos fazer uma crítica a um determinado candidato masculino, você pode dizer que ele é um candidato ruim. Quando você vai fazer uma crítica a uma candidata que é do gênero feminino, muitas vezes surgem atributos como, por exemplo, vai lavar uma trouxa de roupa em casa, vai fazer alguma outra coisa para quê? Para tentar jogar essa mulher fora desse mundo da participação. E eu acho que isso é um desafio na Arábia Saudita, isso é um desafio no Brasil, isso é um desafio na Argentina, isso é um desafio na Suécia, isso é um desafio em todo o planeta. O modelo democrático ocidental tem havido grandes dificuldades, inclusive da implantação, inclusive em outros países do Oriente Médio, exatamente pelo grande choque da questão cultural. Ou seja, questões básicas do dia a dia mesmo, e que existem tradições seculares e que estamos em guerra, inclusive acompanhando a própria questão do Estado Islâmico, que tem uma relação direta com isso. Não é possível se fazer alteração de determinados parâmetros apenas pelo processo democrático. O processo cultural, ele também vai a reboque, ele faz parte de todo esse caldo. Há uma dificuldade muito grande, ou é possível se visualizar que, numa perspectiva positiva, isso possa se retroalimentar e tanto haver um processo de desenvolvimento político e eleitoral e também cultural nesses e em outros países? É possível se ter essa visão? É possível se retroalimentar, sim, deve se retroalimentar. Então, por isso, a educação, ela tem que ser, desde a educação infantil, ela tem que ser não racista, não sexista, não classista, ela tem que tentar para uma sociedade igualitária, para a construção de uma sociedade igualitária. Porque nós não queremos somente uma democracia, nós queremos uma democracia de qualidade. Né? Nós não queremos uma democracia frágil, vulnerável, que qualquer ventinho derruba, e aí a gente já tem um governo forte, uma ditadura e a democracia se foi. Né? Nós precisamos construir uma democracia de qualidade. E para isso, então, nós precisamos de muita coisa, realmente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude e tudo mais. Né? Por exemplo, para a mulher participar, nós precisamos que a sociedade percebesse a necessidade, que isso não é um problema só da mulher, a necessidade de nós termos creches, porque as crianças, né, da educação infantil, creche, pré-escola, até os 5 anos elas ficam na responsabilidade da mãe, na quase totalidade, na grande maioria. Né? E a mãe fica impossibilitada, às vezes, para a sua vida profissional, muitas vezes retornar para o mercado de trabalho não é fácil, quem fica 3, 4 anos fora. Né? Enfim, então é preciso que a educação seja não sexista, que ela forme novas masculinidades, homens colaboradores, cooperativos, porque a nossa educação forma homens competitivos. O homem tem que ser valente, não pode chorar, não pode se emocionar, e nada disso, não pode ser muito colaborativo, não. E nem muito menos cuidador. Cuidar de criança é coisa de mulher. Então, nós temos que fazer uma revolução na educação. A educação tem uma contribuição muito grande para dar para transformações culturais, né? Para nós termos mais e melhor democracia. A democracia realmente vai se aperfeiçoar quando ela for inclusiva. Né? Quanto mais inclusiva ela for, melhor a sua qualidade, né? E mais representativa ela será. Doutora, acho que tem observações sobre isso. Eu concordo com tudo que a professora acabou de dizer. O que eu acredito é que, em termos sistêmicos, como a gente operacionaliza isso? Primeiro, a única coisa que faz a democracia funcionar é a crença dos indivíduos que a democracia funcione. Porque senão a gente vai ter aquilo que foi muito bem dito agora. Vem um vento, o prédio desfaz e a gente acha que a alternativa de um salvador da pátria, algum tipo de liderança forte que resolve todos os problemas e que no dia seguinte está te proibindo de ir na sua própria casa. Né? Como a gente constrói isso? Quais são as lições, por exemplo, que a literatura nos traz em termos de construção de democracia, de construção de prédio democrático? Primeiro, a construção de elementos educacionais muito sérios, não só no que diz respeito aos padrões formais de
tirou o X ou Y naquela nota, mas uma educação que permita que as pessoas entendam a importância de serem parte de uma sociedade. Isso quer dizer, uma educação que construa cidadãos e não meros repetidores de determinados processos. Um segundo elemento, a responsabilização daquele que se propõe a representar. Isso quer dizer o quê? À medida que você assume um cargo eletivo, você não pode ter apenas privilégios. Você deve ter responsabilidades e ser cobrado nessas responsabilidades na mesma instância do privilégio dado, né? E o terceiro elemento, que é um componente fundamental, aquilo que dá ao cidadão a certeza plena de que, em caso de queixa, ele vai ser ouvido. E eu acredito que, por exemplo, em termos de democracias de média e baixa qualidade, o Brasil está ali entre média e baixa qualidade, e alguns outros países em baixa e outros em baixíssima qualidade, há uma grande dificuldade do cidadão comum de se sentir amparado. E amparado não pode ser confundido com paternalismo. Isso quer dizer o quê? É saber que o meu dinheiro, como cidadão, está sendo investido em algo que eu sei que tem um benefício direto para mim e para aqueles que estão à minha volta. E no nosso caso, e no caso de algumas outras democracias com qualidades equivalentes ou piores do que as nossas, qual é o grande problema? O problema envolve diretamente o fato de que o representante tem muitos direitos, as responsabilidades não batem diretamente nele e o cidadão vai se sentindo desamparado, isso vai ruindo o prédio. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, Primavera Árabe, por que na Tunísia funcionou? Porque, de certa maneira, em algum momento, o caldo de cultura da Tunísia, não sou sociólogo né? Mas vou brincar aqui, o caldo de cultura tunisiano, em algum momento, permitiu que as lideranças políticas entendessem o que estava acontecendo, sentassem e falassem, olha, nós temos duas alternativas. Uma é o diálogo, a outra é a guerra civil. Qual nós queremos? E essas pessoas decidiram, nós queremos o diálogo. Os militares voltaram para os quartéis, os políticos foram ser políticos. Não quer dizer que é uma maravilha, mas quer dizer que há um esforço sincero em resolver e transformar o sistema. Porque isso deu errado em outros casos, e a gente pode enumerar a Líbia, por exemplo, que parecia ser muito promissor, ou o Egito. Por que isso deu errado? Deu errado porque em algum momento as lideranças políticas decidiram, nós não vamos dialogar, nós vamos usar a violência. E aí, essa solução que parece mais rápida em curto prazo é a solução que se torna mais onerosa em longo prazo, porque ela vai limitando as próprias soluções. Todo sistema, toda solução política que encontramos para um problema traz em si os elementos que vão gerar um problema novo. A vantagem da democracia é que você pode discutir sobre esses problemas e, a partir daí, encontrar soluções novas. No caso específico da democracia brasileira, nós temos andado, e andamos muito, né? Alguns são mais pessimistas, não é o meu caso, nós temos andado e andado muito, sobretudo no que diz respeito ao quê? A construção de um prédio rígido de direitos. E, em algum momento, esse prédio rígido de direitos vai nos levar ao quê? A percepção que é necessária também a construção de um prédio rígido de responsabilidades. Porque democracia se faz à medida que eu sei que o meu direito tem um custo. Esse custo é a minha responsabilização. E essa responsabilização, como diz um famoso político da história mundial, o preço disso é a eterna vigilância. Eu tenho que olhar a democracia. Democracia é um jardim que precisa ser cuidado. Se eu cuido do jardim, ele floresce. Se eu não cuido do jardim, ele morre. No nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje, que fica por aqui, nós conversamos sobre o direito da mulher em participar de eleições no mundo e agradecemos a participação dos nossos entrevistados, Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais, e Ana Liese Turler, doutora em Sociologia, para nos ajudar nessa discussão. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de ambos. E se você quiser participar do programa com as suas sugestões de pautas, basta enviar para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever estas e outras entrevistas no site tvjustiça.jus.br. A gente se vê. Até semana que vem. Tchau.